janelinha. Só um instante. E... E aí, estamos vendo os slides? Vitor, Raíssa, Pedro? Ok. Então vamos lá. Bom, eu trouxe para vocês uma aula chamada O Alvo, né? Por quê? Porque, como eu disse, o nosso objetivo aí é se sair bem no Enem, certo? Em Ciências da Natureza. Então, o nosso alvo aqui hoje são questões relacionadas ao Enem. Então, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu só explicar o que eu fiz. Eu trouxe questões misturadas. Elas não estão relacionadas numa sequência de um tema único, tá? Assim, na sequência direitinha. Ah, por exemplo, vamos falar sobre protozoários, aí tem essas questões sobre protozoários. Não, elas estão misturadas de vários assuntos que nós conversamos ao longo do nosso ano, e elas estão aí para que a gente possa discutir e tentar chegar na solução de cada uma delas, beleza? Vamos lá, vamos tentar o desafio? Opa, cadê ele? Tô com firmeza aí, hein? Bora. Bora? Então vamos. Essa primeira aqui, ó, é do Enem de 2023. Então, ela fala sobre peixes, né? Ali no primeiro momento, só que quando você olhar o enunciado, você vai ver que ela não é só sobre peixes. Deixa eu só aumentar o meu volume aqui, que eu acho que tá baixo. Beleza. Vamos lá. E aí? Espera a gente ler, né, professor? Isso, ó. Primeiro ponto aí sobre essa questão, ela traz uma característica muito, muito comum no Enem, que vocês já devem ter visto na prova de domingo, lá de humanas, que é aquele enunciado grandão, né, com textão lá no enunciado. Então, isso é muito comum no Enem de modo geral, né? Professor, Pois não, Vitor. é a D? Vamos ver, né? A restrição de oxigênio, que os obriga a buscar gás na interface. Vamos estudar, vamos analisar junto. Observam-se na figura peixes nadando na superfície de um lago em estágio muito avançado de eutrofização. Eutrofização nós estudamos em algum momento ali atrás, que é aquela proliferação de algas, certo? Prolifera algas ali na superfície de um rio, de um lago, de uma lagoa. Esse fenômeno pode ser causado pelo aporte externo de nutrientes na água, principalmente em razão da ação antrópica. Ação antrópica, ação do homem, certo? Então, por exemplo, você joga lá esgoto a céu aberto lá na lagoa, vai encher de matéria orgânica, essa matéria orgânica vai causar ali proliferação das algas, então vai eutrofizar a superfície da água. Os corpos d'água adquirem uma coloração turva, que bloqueia a penetração de luz e impede a fotossíntese, ou seja, as plantas que estão lá embaixo, no fundo da lagoa ou do rio, por exemplo, ali um lago, né? No lago, né? Lá no fundo do lago, elas não vão conseguir fazer fotossíntese. O problema se agrava quando as algas começam a morrer e uma grande quantidade de nutrientes provenientes delas ficam disponíveis aos decompositores que proliferam. Ou seja, as próprias algas vão morrendo e vai proliferando mais ainda, bactérias e mais algas, certo? Aí ele está perguntando o comportamento do peixe, que ele foi na foto mostrando os peixes nadando na superfície, bem próximo à superfície. Está relacionado a quê? Aí o Vitor colocou aí sobre restrição de oxigênio, que os obriga a buscar o gás na interface. Então, o Vitor entende que tem menos oxigênio na água, então eles têm que ficar lá perto da superfície para conseguir respirar. E aí, Pedro e Raíssa? Talvez. Talvez? Vocês também vão de D? A Raíssa foi de D aqui também, né? Então, vamos ver a resposta? Vamos lá.
Alternativa D, né? Restrição de oxigênio que os obriga a buscar o gás na interface, tá? Vamos entender rapidamente por que não são as outras, né? Por que não são as outras? Só, proliferação de micro-organismos patogênicos? Não necessariamente. Não é por isso que o peixe está lá na superfície. Aumento da quantidade de nutrientes, o que facilita a sua alimentação? Depende. Se esse peixe for um peixe que come peixes menores, ou outro tipo de coisa que está no fundo, não é por isso que ele vai estar lá na superfície. Elevação da densidade da água? Não, densidade da água é a densidade da água. E redução da luminosidade, lá na E, que os impede de enxergar. Não, não é essa a questão também. Então, alternativa certa, alternativa D, restrição de oxigênio, tá? Vamos mais uma, vai. Próximo. Uma aqui do Enem de 2012. Essa fala do corpo humano. Então, ela está falando sobre a vesícula biliar. A gente pode ler essa daí? Dá um tempinho pra gente? Claro. Como é que é? Desculpa, Pedro, não te ouvi. Dá um tempinho pra gente ler. Claro, claro. É uma lida. Querem uma dica para essa pergunta? Por mim, não. Por mim, não. Não querem uma dica? Tá. Eu já sei, já. Já sabe? Já. Tá. O que você diz aí, sugere, Vitor? É aí. Aí, digestão de gorduras? Você saberia me justificar por que você acha que é a digestão de gorduras? Olha, professor, vai ser um motivo bizarro, mas uma vez eu vi o Casimiro falando que ele tirou a dele e toda vez que ele come coisa gordurosa ele passa mal. Opa, bom. Então, olha, tem duas questões aí que eu vou te falar sobre isso que você acabou de dizer. Primeiro, o Enem, de fato, ele lida muito com essa questão das vivências, né? Vocês devem ter percebido isso nas questões que foram lá da prova de humanas. É sempre assim, né? Ele traz coisas da vida real da gente para dentro da prova. Então, quem tem problema na vesícula e já passou pelo médico, sempre vai ter essa orientação, né? Olha, não come gordura. Tá? Mas vamos pensar que a pessoa que esteja lendo, você está certo, viu, Vitor? Na sua resposta. Mas vamos pensar que, de repente, a pessoa ela não deu aquela sacada sobre essa questão, porque nunca teve de perto alguém com problema de vesícula. Então, tem uma dica aqui nessa questão, que é logo na primeira frase. Olha lá a primeira frase. Ele diz, a vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Certo? Ó, olha aqui, ó, no cursor aqui ele fala, a bile é armazenada. Então, se ela é armazenada, essa estrutura ela é um estoque. Concordam? Sim ou não? Sim. Sim, é um estoque. Então, se ela é um estoque, quando você olha aqui as opções, você já mata síntese de glicogênio, produção de bile e a D, produção de enzimas digestivas. Porque ela não produz nada, ela só armazena. Então, essas três já morreram, certo? Sobrou secreção do suco gástrico e digestão de gordura. A secreção do suco gástrico é a substância ácida no estômago. E a bile, ela lança, a vesícula biliar, ela lança a bile no início do intestino delgado. Então, não tem a ver com o estômago. Então, secreção de suco gástrico também morreu. Aí, digestão de gorduras, por quê? O fígado produz a bile, que vai para a vesícula biliar estocada, e é lançada ali no início do intestino delgado, justamente para favorecer a digestão das gorduras, que não foram digeridas completamente no estômago, tá? Então, alternativa certa, realmente, Vitor, alternativa E. Beleza, pessoal? Tudo bem? Pedrão, conseguiu acompanhar esse raciocínio dessa questão? Nem sei o que é bile, pra falar a verdade. Bile, mas nós falamos disso Isso. quando nós falamos sobre sistema digestório. Lembra? Tinha lá o Eu fígado. lembro só. Então, tem algumas estruturas que são acessórias, né, do nosso sistema digestório, né? Você tem lá o fígado, e aí, junto do fígado, tem a vesícula biliar, e você tem o pâncreas. Essas duas
estruturas, eles produzem substâncias que vão lá para o início do intestino delgado, tá? Eu lembro do fígado. Eu acho que eu só lembro do fígado mesmo. É? Então tá, bom, agora já viu uma aí de vesícula biliar. Anota aí que vesícula biliar tem a ver com digestão de gordura, beleza? Vamos lá. Eu trouxe uma aqui, a única que está fora das questões do Enem. Essa é uma questão da FUVEST mesmo, né? Essa questão, ela fala da doença de Chagas. E aí ela conta uma historinha. Ela está dizendo que uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento que ele pegou a doença de Chagas quando ele fez uma transfusão de sangue naquele hospital. E aí a pergunta quer saber se isso está certo ou não, procede ou não procede, e no caso, ou procede ou não, qual a justificativa? Doença de Chagas, acho Ah, que seria B. B, causada por um protozoário transmitido pela picada do mosquito. Eu disse B. B de bola, você está falando? Se não for a B, talvez a E. Tá. E o restante da turma? Raíssa, Vitor? Eu vou de D, porque ela é passada pelo barbeiro, não pelo mosquito. Pá, estamos chegando no caminho. Então vamos lá. Vamos aproveitar essa informação aí que o Vitor trouxe. Realmente a doença de Chagas, o vetor é o barbeiro, o inseto lá, o barbeiro, parece um besouro, certo? Beleza. Sabendo dessa informação, a gente já mata algumas aqui. Então, por exemplo, a A já morre, porque não é um verme. A B de bola também não, porque não é mosquito, certo? A C também não, porque ele fala que ela é uma doença congênita, que já nasce com a pessoa. Também não é. Então sobrou a D e a E. Então ele diz que está certo. Agora ele fala sobre a alternativa D, dele ser causado por um protozoário ou ele ser causado por um vírus. O causador mesmo da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário. Certo? E ele vive no sangue. Então a resposta certa, alternativa D. Beleza? Raíssa? Não, não é você pergunta aquele carrapato? Não, carrapato é um aracnídeo, né? Carrapato tem 8 patinhas, né? O barbeiro tem 6, tá? É um inseto, tá? Então vamos lá. Mais uma aqui, ó. Essa lá de trás, ó, Enem de 2003. Fala sobre uma outra doença, que é a malária. É a D também. E também, temperatura elevada e altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor? Sim. Então, vamos lá. Ó, ele fala lá que tem uma explicação boa aqui, ó, no enunciado. A malária é uma doença típica das regiões tropicais. De acordo com dados, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Certo? Então, estamos falando da proximidade de floresta, certo? Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre os quais: o que acontece normalmente como é que é o clima na região amazônica? Quente e úmido. Quente e úmido. Quente e abafado pra caramba, e chove, pelo menos antes das mudanças climáticas que nós estamos causando, chovia praticamente todos os dias, né? Então, esse tipo de clima
é o habitat, a condição ideal para que você tenha criadouros de mosquito, né? Então, alternativa certa, alternativa D. Lá, mais uma. Outra de doença, ó. Só que aqui nós estamos falando agora da leishmaniose visceral, que também é causada por protozoário, ó. E aí, turma, alguma ideia? Opa, deixa eu voltar, desculpa. Ninguém? Então vamos lá. A leishmaniose, ele é causado Assim, ali. eu entendi o que que é essa doença, só que o exercício tá querendo o quê? Tá querendo descobrir quais formas podem ver para ver se tem. Se a doença tá É, aí, como é, verifica? isso, exatamente. Talvez o sangue? Pode ser? E aí, Raíssa e Vitor, o que vocês acham? Pedrão tá no caminho? Perda de peso, anemia, ferimentos na pele, diarreia, hepatite. Certinho, Pedro. Isso, a Raíssa colocou que pensou que era a D. Certinho, tá? Alternativa D mesmo, no sangue. Tá? Normalmente, a maior parte das doenças causadas por protozoários geralmente está relacionado com o animal no sangue, o protozoário no sangue do hospedeiro, tá? Vamos lá, ó, uma do Enem aqui de 2012, também sobre doença de Chagas. Essa mexe com a questão do protozoário e também com um pouco de meio ambiente, tá? Essa questão, apesar de ela ter ali as alternativas um pouco mais compridas, né, mais longas, ela tem algumas que você já, por dedução, você já tira fora, né? Espera aí. A gente viu a doença de Chagas, né? Sim, nós falamos dela acho que umas duas questões atrás aí. Então, ela é causada No... ali pelo barbeiro, pelo inseto, né? Causada não, transmitida pelo inseto. O protozoário, ele tá no barbeiro. Eu iria nascer. C, saneamento básico. É, E o restante da turma aí? se não for a C, vai ser a D de novo. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, Raíssa e Vitor, o que vai? Raíssa foi de C. O Vitor sumiu aí, cadê o Vitor? Eu vou na do desmatamento. Desmatamento lá na E? Isso.
Então, ó, muito bem, o Vitor acertou aí, alternativa E. Agora vamos ver por que não é as alternativas C e D aí que vocês falaram, né? Ó. A ausência de saneamento básico favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. Não é essa pelo seguinte, você pode ter um problema de saneamento básico numa região que não seja o habitat do barbeiro. E o barbeiro é o vetor da doença. Então, se você tem lá ausência de saneamento básico, prolifera um monte de barata e de mosquito, você não vai pegar a doença de Chagas, porque o protozoário ele usa como vetor o barbeiro. E a D, poluição de rios e lagos com pesticidas extermina o predador das larvas do inseto transmissor da doença. Na verdade, a poluição de rios e lagos extermina tudo, né? Não só a doença, mas extermina qualquer coisa. Mas não vai ter a ver, porque você pode ter o barbeiro, ele é muito comum no Nordeste, e às vezes em regiões muito secas. Então, não tem muito a ver com rios e lagos, tá? Então, alternativa E, beleza? Mais uma. Essa daqui, ó, em Eu não consegui 2017 PPE. entender. Essa última eu não entendi direito. Vamos lá, desculpa, vamos lá. O que você não entendeu, Pedro? Tipo, essa daí eu não conseguiria acertar essa daí, eu acho. É, tá, ó, o desmatamento, por que é a E, ó? O desmatamento provoca migração ou o desaparecimento de animais silvestres do quais o barbeiro se alimenta. Então, o barbeiro em si, ele não, aí precisa entender um pouquinho da doença. O barbeiro em si, ele não é um predador do homem, tanto que você não pega a doença de Chagas pela picada do barbeiro. O protozoário, ele está no aparelho digestivo do barbeiro. Então, é o que acontece, o barbeiro, ele está passando, ele pica as pessoas, só que não é a picada que vai transmitir o protozoário, e sim, o barbeiro, ele está todo sujo normalmente com as próprias fezes dele. Então, essas fezes do próprio barbeiro, quando ele passa em cima da picada, é que transmite a doença, certo? Ele ele se alimenta normalmente não apenas do ser humano, ele se alimenta, por exemplo, do tatu e outros animais silvestres. E aí, conforme você vai desmatando, esses animais vão ficando sem habitat. Então, você começa a não ter, você desequilibra a cadeia alimentar, né? Se você não tiver ali outros animais aonde o barbeiro possa se alimentar, ele não vai proliferar mais, né? Ou ele começa a ter que migrar para as áreas onde tem pessoas, certo? Tá, Então, por isso que o parte, desmatamento tem a ver com isso. mas você disse que a picada dele não transmite? Não é a picada, né? Ele pica, mas não é a picada. Na verdade, por exemplo, ele tá todo sujo de fezes dele. O animal, ele tá lá, tá comendo, tá fazendo número 2, tudo, então ele tá sempre sujo. E aí, conforme ele caminha sobre a sua pele, ele vai caminhar também sobre onde ele picou. E aí ele vai sujar ali aquela ferida com a contaminação dele. E aí é que vai estar o protozoário. Então Tá? o protozoário não tá na picada? Não está na picada, ele está no aparelho digestivo. Tá no corpo, na pele dele, mais ou menos? Não, está no aparelho digestivo. Então, como é que ele vai expelir o protozoário? Através das fezes. Só que aí o animal, ele não se limpa, né? Ele tem as fezes, ele pisa naquilo e sai todo sujo. E aí ele contamina todas as superfícies onde ele passa com essa sujeira. Certo? É. Vamos lá. Enem 2017, ó. Agora uma do ser humano, de volta, ó. Tá falando sobre deficiência de iodo. Então aqui tem uma informaçãozinha a mais aqui para vocês, ó. O iodo, a falta do iodo causa uma doença chamada bócio, tá? Já ouviram falar disso? Bócio ou não? Provavelmente não. Por que vocês não ouviram? Porque a gente quase não tem casos disso no Brasil. Por quê? Ele explica aqui na questão, ó. Porque no Brasil tem uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a aditivarem o sal com iodo.
Pra vocês pegarem na cozinha de vocês aí e olhar o pacotinho de sal, você vai ver que está escrito sal iodado. Então, como o sal tem esse iodo, ele previne, e aqui no Brasil nós comemos as comidas temperadas, né? E bem temperadas, então ele inibe os casos de bócio no Brasil. Mas ok, vamos pensar que um dos principais sintomas do bócio é aqui um inchaço na região do pescoço. O cara fica com uma papadona aqui, é Então um já papo matei a grande. questão agora, professor. Oi? Já matei a questão agora, então. Matou? Qual que é? Tireoide. É? Explica por que você chegou nisso. Você acabou de falar que é no pescoço, aqui, nessa região aqui, onde fica a tireoide. Opa, muito bom. Ótima sacada, ó. Hipófise é uma glândula que fica já quase chegando perto do cérebro. Suprarrenal é uma glândula que fica lá embaixo no abdômen, perto do rim. Pâncreas fica atrás do estômago. Então sobrou tireoide e paratireoide. A mais comum de todas, tireoide, que é onde vai acontecer ali o bócio, tá? É C, tá? Tireoide, Pedro, tá? Alternativa Por C. quê? Ou B, desculpa. Por que tireoide? Alternativa B, tireoide, tá? Desculpa, É que eu eu não li sei o que é aqui. tireoide. Pra que Tireoide é uma glândula que fica aqui, ó, na região do pescoço, tá? E é essa glândula que vai ser atingida aí pela falta do iodo e aí o cara vai desenvolver o bócio. Vai começar a formar ali como se fosse uma papada aqui no pescoço, tá? Alternativa B, tá? Eu falei C, mas eu li errado ali. Alternativa B, tireoide, beleza? Vamos nessa. Oi? Pode perguntar, Pedro. Peraí. Qual é a doença que... então, peraí. Então, falta de iodo no tireoide prejudica ele. Isso, falta de iodo no corpo humano, né? Prejudica a tireoide, causando uma doença chamada bócio, tá? Tá. Vamos lá. Uma de 2010 aqui, ó. Outra sobre o corpo humano. Lembra que nós falamos de homeostase um tempo atrás? Busca do equilíbrio, lembra? Busca do equilíbrio. Então, essa pergunta fala sobre isso, sobre busca do equilíbrio do corpo. Essa também é fácil, apesar ali das alternativas a serem cumpridas, a questão em si é fácil. Quando você começar a olhar ali uma por uma, você vai ver que algumas dá para matar já por dedução, né? É a C, professor. A C, Vitor? Por quê? Sudorese, suor. Ah, isso aí, então vamos ver. Raíssa e Pedro concordam aí com o Vitor? Não sei. Vamos lá, ó. Vamos por eliminação, ó. Alternativa A, digestório. Produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos. Isso não vai ter a ver com a regulação da temperatura. A temperatura aqueceu, né? Tá falando lá, o cara fez exercício físico. Então, o corpo esquentou. Só que ele precisa ser mantido na temperatura ideal ali de 36,5. O que vai acontecer quando você faz ali muito exercício físico? Você soa. Para que você soa? Para refrigerar a pele e manter a temperatura estável. Então, sistema imunológico aqui não tem a ver, porque não tem a ver com refrigerar o corpo. Digestório também não, reprodutor muito menos, sistema endócrino, que fabrica anticorpos também não. Então, sobrou o quê? Sistema nervoso, que promove o suor, né? Então, o que acontece? Você começou a aquecer o corpo, veio uma ordem lá do seu cérebro para que você soe. E aí o seu corpo soa e você refrigera a pele, tá? Alternativa C. Vamos lá. Essa aqui é sobre a dengue. Então, o que ele está te dizendo? Né? Que ele pega, é um experimento que ele está explicando ali. Você pega o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, e aí você vai introduzir no organismo do mosquito uma bactéria. E essa bactéria, ela vai atuar como se fosse uma vacina.
Porque ela vai estimular o sistema imunológico do mosquito e bloquear a multiplicação do vírus dentro do mosquito. Então, se o vírus dentro do mosquito ele não se multiplicar, o mosquito não passa a doença para frente, certo? Tudo bem? Com essa linha de raciocínio? Aí ele está perguntando, essa estratégia de você pegar um mosquito e colocar uma bactéria dentro dele e depois espalhar esse mosquito, o que é isso? O que é essa técnica? Controle biológico. Controle biológico, alternativa E. Certinho, né? Ó, e clonagem não é. Não estou fazendo 2 mosquitos. Né? Mutualismo também não é. Parasitismo também não. Apesar do vírus ser um parasita, mas aí ele não vai estar parasitando o mosquito, né? Transgênese também não. Não estou mudando os genes, né? E sim, controle biológico, certinho, tá? Vamos lá. Uma aqui do Enem de 2016. Aí ela fala da diferença, corpo humano de novo, ó. Diferença da diabetes mellitus e a diabetes insípidos. Então vamos lá. A diabetes mellitus é aquela que a gente conhece. O problema lá da insulina e do açúcar, certo? Só que aí nós não estamos falando dela, nós estamos falando da diabetes insípidos. Que ela está relacionada, aqui, ó, como é que a gente resolve essa questão? Essa primeira parte aqui, na verdade, ela não te diz muita coisa, porque ela está te falando aqui como é que é a diabetes mellitus. Só que ele está perguntando da insípidos. Então, o enunciado vale a pena daqui para frente, ó. Então, ele está dizendo, a diabetes insípidos é caracterizada por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético, certo? Que serve para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Então, o que esse hormônio faz? Ele está explicando ali. Ele evita que você perca água, certo? Não é isso que o hormônio faz? Tá claro esse detalhe, Vitor? É aí, professor. Isso, exatamente. Então, se esse hormônio ele evita a perda de água, e a diabetes insípidos é uma doença que faz ele justamente não funcionar, então o que vai acontecer? A pessoa vai perder água mais fácil, certo? Se ela perde líquido mais fácil, ela fica o quê? Desidratada, certo? Então, alternativa E. Vamos lá. Essa daqui, ó, ela fala aquele exame de reflexo. Você vai lá no médico, o médico pega um martelinho lá, bate na patela, né, que é aquele ossinho ali do joelho, e aí o que acontece? A sua perna se movimenta em reflexo. Aí ele está perguntando que região do sistema nervoso é que coordena aquela resposta. Então, a primeira coisa para a gente matar algumas das alternativas é entender um detalhe. O reflexo ali, né, que o médico vai despertar ali em você, é uma reação voluntária ou involuntária? É involuntária. Involuntária, certo? E é Então, a se ela é medula. involuntária, nós já matamos algumas coisas aqui. Então, por exemplo, quando nós estudamos lá o cérebro, nós vimos que o cerebelo não tem a ver com reação involuntária. Então, esse já está fora. A ponte aqui, ela também fica entre ali até o nome, ponte, está relacionado com a transmissão de informações do cérebro para a medula. Hipotálamo e neurohipófise são glândulas e não parte do sistema nervoso. Então, o que sobrou? É a medula, professor. Medula. Então, a medula é responsável pelas reações involuntárias, certo? Então, alternativa B de bola. Certo? Vamos lá. Essa aqui do Enem de 2016. Essa fala sobre testes com armas nucleares. E aqui, ó,
ela tem uma dica para vocês entenderem essa questão, ó. Ele fala aqui, ó, o estrôncio 90, que é um elemento químico radioativo, né? É quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Pode substituir o cálcio, certo? Então, vamos lá. Aí, o que o cara fez? O pesquisador foi lá e coletou amostras de 5 coisas diferentes. A concha lá de moluscos, os tentáculos do polvo, É esse aí mesmo. sedimento do recife de corais, a coluna vertebral, né, das tartarugas e o endoesqueleto do ouriço do mar. E aí ele fez uma análise de cada uma delas. E aí a pergunta é, em qual delas a radioatividade foi menor? Cuidado aqui com o que ele está perguntando, ó. Ele não está perguntando maior, ele está perguntando menor. E aí? Fala aí, Vitor. Oi? Tentáculos do polvo. Tentáculos do polvo? Vamos ver o que a turma pensa aí. Pedro e Raíssa, e aí? Eu não entendi esse exercício. Não entendeu? Então vamos lá, Não. ó. O que aconteceu? Ele está falando na questão que os rejeitos radioativos, eles contaminam, os testes com armas nucleares, eles são capazes de contaminar os organismos, né? Certo? E aí ele está dizendo que tem um elemento químico, que é o estrôncio 90, que ele é semelhante ao cálcio. E ele pode substituir o cálcio nos processos biológicos do organismo de uma pessoa, ou de um animal, ou de qualquer ser vivo, certo? Aí o que ele está dizendo? O pesquisador lá pegou uma amostrinha de cada coisa disso que está aí nas alternativas, ó, da concha, do molusco, pegou lá a concha do molusco lá, do caramujo lá para fazer o análise, pegou um pedaço do tentáculo do polvo, o sedimento lá do recife de coral, pegou a coluna, um pedaço de uma coluna vertebral de uma tartaruga e pegou a parte do endoesqueleto, o esqueleto interno ali do ouriço do mar. E aí ele pergunta qual dessas amostras tem menos contaminação desse composto radioativo. Certo? Raíssa, qual que é a sua resposta para isso? Cadê a Raíssa? Eu não sei, professor. Não, Pedro? Então vamos lá, vamos junto. Seria não sei porque seria tentáculos do polvo. Tentáculo do polvo? O polvo é aquele animal mole, todo que tem lá 8 tentáculos. Tem aqueles 8 braços. Justificativa. Hã? Mas qual a justificativa? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. A Raíssa falou da alternativa D e o Vitor falou da alternativa B. Vitor, justifica para mim por que você escolheu o tentáculo do polvo. Todos os outros alternativas, eles usam cálcio na formação. Então, como o cálcio é semelhante a esse coisa radioativo aí, eles vão apresentar maior amostra. Beleza, muito bom. É isso aí, ó. A concha do molusco, ela não é toda dura, a concha lá do caramujo, então ela é carbonato de cálcio quase puro, né? O sedimento dos recifes de coral também tem muito cálcio, né? A coluna vertebral da tartaruga é osso, né? Ela tem uma coluna de osso, então osso tem muito cálcio. O endoesqueleto do ouriço do mar também, se é qualquer coisa que tem ali algum tipo de formação de esqueleto, vai ter muito cálcio, certo? A única coisa que não tem cálcio em pouca quantidade, é o tentáculo do polvo. Então, não vai fixar tanto o elemento radioativo. Então, a alternativa certa é a alternativa B, tá? Bom raciocínio aí, Vitor. Certinho, hein? Vamos lá. Vamos ver essa daqui agora. Beleza? Acho que deu pra entender. Entendi. Conseguiu? Deu pra entender, vai. Boa. Então, vamos lá. Vamos lá ver agora essa aqui do Enem de 2013, de algas marinhas. Então, estou dizendo que a alga marinha você consegue usar para reduzir metais pesados nos ambientes aquáticos. Ou seja, imagina que você tem lá uma lagoa
ela está toda contaminada, por exemplo, com mercúrio, e as algas conseguem absorver esse mercúrio e reter isso no que eles chamam de vacúolo, né? É uma parte ali que se forma na parte interna da estrutura da alga marinha. E aí ele consegue capturar ali o mercúrio, né? Aí a pergunta o que é isso? É aí. Biorremediação? Remediação? É Pedro, e você foi o quê, Vitor? Biorremediação também. Também? E a Raíssa? Também, Raíssa? Também D? Todo mundo foi de D. Todo mundo acertou. Certinho. Biorremediação, tá? Então, eu tô conseguindo limpar a água usando ali um ser vivo que é a alga. Isso é biorremediação, tá? Perfeito. Vamos essa daqui, ó. Do Enem de 2013. Então, a tirinha, né? Tinha uma tirinha ali, desenho animado. E aí fala de níveis tróficos, né? Níveis tróficos da natureza. Então ele quer saber se a vaquinha ali na tirinha ela representa uma produtora, uma consumidora primária, secundária, terciária ou uma decompositora. Silêncio, e aí? Saber. Vamos lá. Perdão, desculpa, hoje eu tomei um pouquinho de tosse aqui. Vamos lá, vamos raciocinar junto, ó. Níveis tróficos começam sempre com os produtores. É primário, não é? Então, o produtor, quem é o produtor, Vitor? O produtor. O produtor é o pasto, certo? A graminha lá que ela vai comer. É o produtor. O herbívoro vai ser o consumidor primário, que no caso é a vaca. E o consumidor secundário? A gente que vai consumir a vaca depois, certo? Segundo o que está a ordem que está aí na tirinha, certo? Então, o produtor é o pasto, consumidor primário vai ser a vaca, e nós que vamos comer lá o churrascão depois, nós seremos lá o consumidor secundário, certo? Então, como a pergunta está perguntando qual que é a posição da vaca, a resposta alternativa B, consumidora primária, certo? Só para a gente não esquecer sobre esse ponto, ó. Consumidor primário sempre vai ser um herbívoro, tá? Sempre. Você nunca vai ter um animal carnívoro como consumidor primário. Por quê? Você sempre vai partir de um produtor. E o produtor vai ser uma alga, ali uma planta, alguma coisa assim, certo? Então, o consumidor primário sempre vai ser um herbívoro, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora, de novo, de combate à dengue, né? E aí tem uma questão aqui, ó, que fala sobre o uso da curcumina, né? A curcumina é o pigmento que dá aquela cor amarela ao açafrão, né? Quem tem aí em casa o tempero de açafrão, sabe que é aquele pozinho amarelo, né? O que dá essa cor amarela é uma substância chamada curcumina. E já foi testada essa substância para combate ao mosquito transmissor da dengue, né? Então, o que ele fala ali, ó? Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerido com água do criadouro e, quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma letal o tecido do tubo digestório do animal, né? Então, na verdade, ele combate a dengue não atacando o vírus, mas matando o mosquito, certo? Aí a pergunta é: em que estágio do mosquito é que isso funciona? Eu vou na. Ah, no indivíduo adulto? Sim, porque E a Raíssa? ele já tem um tubo digestório e a larva, não sei se ela tem isso já bem definido. A Raíssa também foi de A, né?
Tô vendo aqui no chat. E aí, Pedro, o que vai? Pedro? Talvez não. Na A também? Então vamos lá, ó. Na verdade, a linha de raciocínio que o Vitor usou para tentar explicar, ela até fez sentido, Vitor, só que a resposta está errada, né? Na verdade, a resposta certa é a alternativa D, na larva. E aí eu vou te explicar onde é que está a dica para você chegar nessa resposta. Olha o que ele fala aqui, ó. Se ingerida com a água do criadouro. Água do criadouro, né? Então, são algum estágio do inseto que esteja na água, certo? O mosquito adulto, ele não fica na água. A fêmea vai lá para botar ovo, só. O macho nem se aproxima disso. Então, o que fica na água? As larvinhas, né? O ovo, como está aqui, ó, na alternativa B, redução, eclosão de ovo, não, porque no ovo não vai ter o digestório ainda. Mas na larva tem. Por que ela precisa ter o sistema digestório? A larva não se alimenta? Ela se alimenta, então ela já tem um sistema digestório, tá? Beleza? Ficou claro? Beleza? Isso aí, pessoal. Então, estamos chegando então ao final. Vocês estão indo aí para a batalha do domingão. Então, eu queria só finalizar a aula de hoje dando algumas diquinhas aí para vocês lá para a prova do Enem, né? Então, primeira dica que eu tenho aqui sobre letras, as alternativas C, D e A. Vocês viram que na prova, quem já pegou o gabarito da prova do domingo passado, viu que deu muito pouco A, né? Sim ou não? Quem pegou o gabarito aí, deu uma olhada. Tinha muito D. Nem vi, professor. Então, Claramente nem vi. a turma que viu aí, ó, a Raíssa e o Vitor disseram, teve muito pouca letra A, não teve? Isso é normal, é muito comum em várias versões do Enem, isso já aconteceu, muitas versões, entendeu? É muito comum que tenha pouca letra A, né? Normalmente o que tem em grande quantidade são as letras C e D. Então aí vale a dica para eventualmente aí alguma questão ali que você não sabe nada daquela questão, de repente, pô, leu uma questão qualquer, ela falou, puta, não sei nenhuma delas, não tenho ideia do que chutar. Então, por via das dúvidas, vai em C e D, porque letra A normalmente dá pouco mesmo. Outro ponto importante, leitura do comando, né? Então, sempre lê, você vê que muitas das questões, elas têm um texto grandão, que nem sempre você precisa de todas as informações ali para a questão. Às vezes, aquele monte de informações até te confunde às vezes. Então, dá uma olhada sempre na leitura do comando. O que a questão está te perguntando? Qual é a pergunta? Isso é leitura do comando, tá? Qual é a pergunta? O que a questão está querendo saber? Por outro lado, você também tem que dar uma lida no enunciado. Vocês viram que nas questões que nós discutimos hoje, em algumas delas, no enunciado, tinham algumas dicas que praticamente respondiam à questão. Então, às vezes, a resposta está em algum detalhe do enunciado. Então, muita atenção, principalmente aos detalhezinhos. Vocês viram, por exemplo, essa última questão aqui, ó, que nós discutimos agora? A gente falou da água do criadouro. Então, a água do criadouro foi a dica para matar aqui as outras opções, certo? Então, cuidado com detalhes do enunciado. Outra coisa, primeiro, resolver as fáceis, tá? Foco nas questões fáceis. Por quê? O Enem, ele é corrigido por um sistema chamado TRI, e o sistema TRI, ele ele faz um dimensionamento lá das suas alternativas, das suas respostas. E aí, por exemplo, se você acerta algumas questões difíceis e não acerta um monte de questões fáceis, o sistema entende que você chutou. E aí ele diminui a sua nota. Certo? Então, o que é a grande coisa da prova do Enem? Acertar o máximo possível de questões fáceis, tá? Outra coisa, alimentação e hidratação. Vocês vão fazer uma prova, vocês viram lá
da 1 da tarde até 7 horas da noite, cansativa pra caramba, foi ou não foi? Imagino que vocês devem ter chegado em casa esgotadíssimos, super cansados, e na segunda-feira ainda estavam cansados, sim ou não? Então, o que é importante? Estejam bem alimentados. Então, ó, come ali, almoça mais cedo, importante almoçar mais cedo, e come, reforça de manhã, ali no final da manhã, quando você for almoçar, o carboidrato, tá? Então, carboidrato. Por quê? Carboidrato digere fácil e gera energia. Então, vocês vão estar no pico de energia ali no meio da prova, né? Cuidado para não almoçar muito próximo do começo da prova, senão dá sono, né? Então, para que isso não aconteça, puxa o almoço um pouquinho para mais cedo e capricha lá no carboidrato, beleza? Outro ponto importante, hidratação, né? Então, leva lá a sua garrafinha de água, se precisar sair ali para tomar um ar e tomar uma água de novo, vai, né? Então, se hidrata bem, porque isso garante ali um fluxo bom de sais minerais para o corpo e é legal para a prova, tá? Eu queria finalizar minha aula de hoje, então, desejando a vocês aqui, né, uma ótima prova, né? Peraí, só fechar aqui o meu... Opa, calma aí. Deixa eu fechar aqui o meu compartilhamento para falar com vocês, né? Eu quero desejar a todos vocês uma ótima prova. Eu espero realmente que eu possa ter contribuído pelo menos um pouco aí com o conhecimento de vocês e que os ajude a conseguir aí um bom, ótimo resultado aí no Enem. Estou torcendo por todos vocês. Queria deixar uma última mensagem aqui. Tem um filósofo chamado Francis Bacon, que ele disse que conhecimento é poder, tá? E eu acredito muito nisso. Então, baseiem uma parte aí da vida de vocês em aquisição de conhecimento. É sempre um investimento que nunca vai ser perdido, tá? Então, estudem bem, adquiram conhecimento ao longo da vida de vocês e sejam muito felizes, tá bom? Uma ótima prova e tudo de bom para vocês. Obrigado, professor, por tudo aí, por todo esse tempo junto aí. Legal. Vocês aí também. Tudo de bom aí. Pedro, Raíssa, boa sorte para vocês também, tá? Ótima prova. Professor, obrigado. Joia. Isso aí, gente. Até qualquer dia. Um abraço.